Fala pessoal do YouTube, mais uma gravação para correção de questão do nosso simulado de História do Brasil. Aqui quem está falando é o professor Christian e é um prazer estar aqui com vocês. Já nessa saída aqui, não se esquece de seguir o canal para ficar atento aí aos eventos do Minervino aqui no YouTube, bem como seguir os nossos podcasts no Spotify. Nós temos 3 lindos podcasts, o Historialize-se, que é este que vos fala de História do Brasil, o História do Pandemônio, que é do professor Robson Gawlinski, sobre História Geral e Cultura Pop, e a Biologia Popular, da prof. Carol, trazendo aí questões pertinentes, né, a biologia voltada para o Enem e para os vestibulares. Dando sequência na nossa correção de simulado, agora a gente vai para a questão 8, e a questão 8 é uma questão que traz ali um pouco de texto, né? Então vamos lá. A questão 8 diz o seguinte: leia o texto abaixo para poder responder a questão seguinte. Abre aspas, mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Carta-testamento de Getúlio Vargas, retirada de Bonavides. São Paulo, Amaral, textos políticos de História do Brasil, referências bibliográficas, tá? A gente está aqui na imagem para vocês verem. A carta escrita por Vargas antes de cometer suicídio permite perceber algumas características que se convencionou chamar de populismo. Entre as características do populismo podemos incluir, então vamos lá, gente, quando a gente fala de populismo, novamente, né, existe material no Google Sala de Aula, existe material inclusive no nosso canal do Spotify sobre isso, mas populismo é uma vertente política que vai ter como característica primária ali a conversão, vamos dizer assim, de demandas populares em demandas políticas, ou seja, a gente vai ver a figura do governante se aproximando muito da base da população, criando-se ali aquela ideia de líder carismático, de salvador da pátria. Não é à toa que o Vargas, durante o governo dele, acaba se consolidando como pai dos pobres. Então, entendam o populismo como estas características. Contudo, nessa questão a gente tem que atender, né, tem que atentar para um ponto. Olha só, a carta escrita por Getúlio Vargas antes de cometer suicídio permite perceber algumas características do que se convencionou como chamar de populismo. Ele está fazendo referência a este trecho aqui da carta. Então isso é muito importante e já fica uma dica de ouro para vocês durante a realização da prova do Enem. O Enem lida muito com a ideia de interpretação de texto, então leiam com calma, leiam tranquilos a questão. Porque olha só que sacanagem, a gente olhando para as alternativas, elas acabam se tornando confusas, né? Confusas não, elas acabam se tornando atraentes, porque olha só, a primeira questão tá falando de populismo, ali eu falo de paternalismo, vou me atirar, mas não é sobre isso que tá falando, né? No trecho que traz essa questão, em nenhum momento ali passa a ideia de paternalismo, né? Ele está fazendo uma fala muito mais econômica, né? Depois de decênios de domínio e exploração dos grupos econômicos e financeiros internacionais. Então, ele está fazendo uma fala econômica, ele está falando ali da postura dele enquanto líder, né? Mas não essa ideia de paternalismo. A liderança individual sobre as massas, talvez, porque ele está falando ali, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Então, nesse sentido, dá para dizer, contudo, cabe um pouco de dúvida na letra B, porque ele está falando aqui, fiz-me chefe de uma revolução. Ninguém faz uma revolução sozinho. Ninguém lidera, paleteia uma revolução de uma pessoa, então precisa de um grupo. Então, talvez aqui a questão da liderança individual não seja tão interessante assim, mas deixa um coraçãozinho na letra B. Letra A está excluída. Letra C, a criação de uma legislação trabalhista. E aqui é o pega-ratão, né, gente? Porque tá falando de Vargas e automaticamente a gente fala de legislação trabalhista. Não tem como falar de Vargas e não falar de CLT. Mas, de novo, se atentem ao que tá na questão. Em nenhum momento se faz sequer referência à legislação trabalhista nessa questão. Então, letra C também excluída. Letra D, a expropriação dos meios de produção nos estrangeiros. Opa!
aqui a gente está começando a falar de alguma coisa. Ó. Expropriação dos meios de produção, a gente também pode falar aqui na questão da visão econômica do Vargas, né? De ter uma economia nacional forte, e é exatamente isso que ele faz referência aqui. Ó. Depois de decênios de dominação e expoliação de grupos econômicos, financeiros e internacionais, fiz um chefe de revolução. Iniciei o trabalho de libertação e estarei o regime de liberdade social. Ele está falando aqui justamente dessa ideia de transformar a economia nacional livre, né? Libertar a economia nacional dessa dependência estrangeira. Então, bota um coraçãozinho na letra D também. A defesa do progresso econômico e social da nação. Pois bem, e aqui a gente tem um ponto de tensão, porque nós temos 3 questões que são interessantes, né? Mas, de novo, a gente está falando sobre liberdade social, sobre desenvolvimento, né, sobre progresso social aqui, pende mais para o lado econômico. Então, nesse sentido, a gente pode dizer tranquilamente que se tu marcou a letra D de dado, D de Dinamarca, você acertou esta questão do nosso simulado. Novamente, não esquece de seguir o canal, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Espero que tu tenha gostado dessa correção. Se gostou, deixa um comentário, indica esse vídeo para algum amigo. E um grande abraço, meus queridos. Até mais. Tchau, tchau.